Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. O texto de hoje está em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo muito conhecido por alguns, infelizmente não é conhecido por todos, mas muita gente conhece esse versículo. Falando ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: olha, se vós permanecerdes. Preste atenção nesse verbo permanecer. Se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe os judeus que criam Jesus. Olha o que eles responderam. Os que criam, hein? Imagina os que não criam. Responderam: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Então, aqui primeiro Jesus começa a dizer para eles assim, Jesus começa para eles dizendo assim, se vocês permanecer na minha palavra, nos meus ensinamentos, vocês permanecerem no meu ensinamento, vocês conhecerão a verdade. E depois a verdade vai vos libertar. E nós sabemos, meu irmão, que a ignorância aprisiona, né? E o conhecimento liberta. Quanto mais você conhece, é bom. Principalmente conhecer as coisas de Deus. Aí eles falaram uma coisa aqui, meu irmão, que a gente vê hoje em dia claramente estampada aí no mundo, vamos dizer assim, responderam: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Os judeus disseram que nunca serviram a ninguém. Eles estavam ignorando tanto na área física e como na área espiritual, porque o contexto histórico do povo judeu, meu irmão, alguns conhecem que os judeus foram escravos no Egito, né? Deus precisou usar Moisés para tirar eles da escravidão do Egito, foram escravos. Eles ignoraram de estar falando para Jesus, mentindo, dizendo: nunca fomos escravos de ninguém, sendo que eles foram escravos dos egípcios, lá no Egito, né? Escravo lá de Faraó. Deus precisou usar Moisés para libertar ele da mão de Faraó. E também, jamais no tempo de Jesus, ele estava pagando imposto para Roma. Roma dominava ele, os judeus. Por isso que eles esperavam que Jesus, por isso que eles não acreditavam em Jesus como o Filho de Deus, o Messias enviado. Porque eles pensavam que, até mesmo os discípulos de Jesus, os 12, pensavam que Jesus era só um líder político. Jesus sempre explicava para eles. Eles pensavam que Jesus ia libertar ele ali só daquela servidão de Roma, que eles pagavam imposto para Roma. E Jesus disse assim: meu reino não é desse mundo, vocês têm que entender que eu vim para libertar vocês, não foi dessa escravidão de Roma, eu vim para libertar vocês, foi do pecado. E hoje em dia, meu irmão, muitos pensam, né, que não serve a ninguém, que não serve, mas Jesus queria falar Jesus aqui nesse contexto, queria falar que queria libertar eles era do pecado. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Jesus veio para libertar do pecado. E muitas pessoas que dizem que eu sou livre. Outras expressam: eu tenho um desejo de ser livre, né? Muitas pessoas têm um desejo de ser livre, liberto de alguma coisa. Os filhos, os de menor pensam em ser livre do meu pai. Quando eu sair da minha casa eu vou fazer do jeito que eu quiser. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, que
Enquanto Jesus não se libertar, sempre você vai ser escravo de alguma coisa, servo de alguma coisa. E aí, o solteiro, às vezes a pessoa fica solteira e fala, eu quero ser solteiro porque eu sou livre, fazer do meu jeito, do que eu quiser, né, na hora e quando eu quiser. Melhor é ser solteiro. Só que de repente, se ele não se cuidar, mesmo assim ele tem que se cuidar, meu irmão. A gente nunca vive assim sem restrições. Sempre tem restrições. Se ele não se cuidar na área sexual dele, se ele não usar preservativo, não se cuidar, logo ele acha uma pensão para pagar, né? Porque na mente dele ele é livre, pode fazer tudo que quiser, mas sempre, meu irmão, tem restrição. E era só um exemplo que eu quis trazer, mas assim, voltando aqui, Jesus disse assim, Jesus disse que veio para libertar do pecado, e lá em 2 Pedro 2,19 está escrito assim, aquilo que o homem não vence, ele se faz servo daquilo, ou seja, escravo, servo não é escravo. Aquilo que o homem não vence, ele se faz escravo daquilo. Entendeu, gente? Então Jesus veio para livrar essa liberdade que Jesus veio trazer para nós, vai além de simples restrição. Vai além de uma simples restrição. A liberdade que Jesus quer trazer, ela é espiritual. É aquele sentimento, meu irmão, de que mesmo você pode estar, mesmo da pessoa estando preso, mas se ele estiver com Jesus, as palavras de Jesus libertar ele, vai estar preso o corpo, mas a alma dele está livre. É aquela sensação de mesmo a pessoa estando doente, numa cadeira de roda, num estado crítico de enfermidade, mas se a palavra de Jesus estiver dentro dele, a mente dele vai estar liberta, livre e sã, entendendo os ensinamentos de Jesus, como por exemplo, meu filho, não tem mais aquilo que mata o corpo, né? Não tem mais a enfermidade que ela mata só o corpo, mas não tem poder de matar a sua alma. Então, quando a pessoa entende essa verdade de Jesus, ele falou, se permanecer, a palavra que eu falei, permanecer, vocês prestar atenção, se permanecer será livre, porque ele dá um ensinamento aqui embaixo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, viu? Verdadeiramente sereis livres, se o Filho vos libertar. E essa palavra permanecer, ele diz aqui em outra parte, ele diz assim, que o filho, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho permanece com o pai dele. O filho nunca vai deixar de ser filho, né, meu irmão? Nunca o filho vai deixar de ser filho. Então ele diz assim, o servo, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica. Ele quer dizer que ele ensinando aqui algumas leis, as pessoas que seguem só leis, né, do tipo não toque, não faça, não manuseie, mas ela não tem uma verdadeira transformação. Tem gente que frequenta a igreja, mas ainda não conheceu essa liberdade verdadeira, frequenta a igreja, mas ainda não conheceu essa liberdade que Jesus está falando aqui. Ele é restringido apenas a leis e a moralidade, né? É proibido, é pecado, mas a verdadeira liberdade ele ainda não tem. Porque eu falei ainda agora que a liberdade é muito mais, a liberdade que Jesus fala vai além de restrição, né? Vai além de restrição. E assim, meus irmãos, quando Jesus diz assim, que o filho permanece em casa, quer dizer que o sacrifício de Jesus na cruz veio nos trazer o direito de ser filho de Deus, o sacrifício. Quando você crê, né, se permanecer na minha verdade, serei livre e a verdade o libertará. Se você crê na verdade de Jesus, nos ensinamentos dele, aí o sangue de Jesus apaga seus pecados e você passa a ser filho, fazer parte da família de Deus. Você não é só mais um servo. Porque a lei, meu irmão, a lei, cumprindo a lei, você só é servo, cumprindo a lei, né? E você sendo filho, você vai cumprir a lei, mas não com obrigação, né? É como um servo que trabalha para o seu senhor. Você vai cumprir a lei não por obrigação, porque o servo faz aquilo, né, para receber um salário por ordem do patrão.
Mas o filho não, o filho já toma de conta da casa, porque ele sabe que ali a casa é dele, ali no futuro vai ser dele, entendeu? E ele trabalha, ele é mais entregue. Ele é mais entregue do que o servo. Ele fala, não, vou fazer pro meu pai. Eu tô falando um filho obediente, né, meu? Filho obediente. Eu vou me entregar para meu pai, porque meu pai, isso aqui tudo é meu futuramente, então eu vou trabalhar para meu pai. Então, enfim, meu irmão, é isso. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então vamos parar de fazer que nem os fariseus, dizer, nós nunca servimos pecado, nós nunca fomos escravos de ninguém, nunca fomos servos de ninguém, ignorando que já tinha sido escravo do Egito e escravo de Roma, mas só que Jesus ia mais além, Jesus queria libertar ele, era da escravidão do pecado, porque daquilo que você não vence, você é servo. Que Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ajude a cada um de nós libertar daquilo que nos deixa longe de Deus. Amém. Eu também tenho coisas que eu preciso me libertar, que atrapalham a minha comunhão com Deus. Todos nós temos, meu irmão. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.